Então vamos à parte semanal de Python, em que vamos ver como podemos fazer ajustes de modelos. Essencialmente o problema é que temos dados experimentais, temos um modelo teórico do que é que está lá a passar, e vamos ajustar os parâmetros do modelo aos dados experimentais e vamos ver como é que podemos fazer isso facilmente com um pouco de programação. Portanto, a ideia será usar esta biblioteca SciPy, que para cálculos científicos no Python, que tem vários módulos para coisas como estatística e ajuste, minimização e assim por diante. Portanto, especificamente vamos ver como podemos usar esta função de minimização, minimize, para ajustar os parâmetros do modelo de Michaelis-Menten, de cinética enzimática, com dados, um conjunto de dados experimentais. E depois vamos ver também como podemos usar bootstrapping para estimar a incerteza ou a dispersão nesses parâmetros. Mas vamos começar pelo ajuste de modelos. Esta é uma equação clássica de Michaelis-Menten, penso que todos aqui conhecem, talvez, provavelmente não conhecem, mas vou explicar só por alto. A ideia é que nós temos uma reação enzimática, uma reação catalisada por uma enzima, que, dado um certo substrato onde a enzima vai agir e vai reagir com ele, ela vai ter uma certa reação ou velocidade de reação em função da concentração do substrato. Mas essa velocidade não é linear, portanto se nós aumentarmos a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentar bastante inicialmente, mas eventualmente vai saturando e tem esta curva descrita por estes dois parâmetros. Esta é a velocidade máxima, que será a síntese aqui no infinito, na concentração infinita de substrato, e este Km é a concentração de substrato que corresponde a metade da velocidade. E estes dois parâmetros definem a forma desta curva. Portanto, o que nós queremos fazer aqui é, com base nos dados experimentais, nós usamos concentrações de 1, 2, 5, 8, 12, etc. de substrato, podem ser micromol ou algo assim, e medimos a velocidade inicial da reação quando acrescentamos a enzima numa concentração fixa, para ver o que é que acontece. E então temos estes dados experimentais. E agora o que é que queremos encontrar? A curva que melhor se ajusta àqueles dados experimentados. Antes de se usar computadores para fazer isto, a forma tradicional, como nós aprendemos na licenciatura, não sei, possivelmente vocês também, foi linearizar isto com logaritmos, por exemplo, e depois fazer a regressão linear para encontrar as interseções correspondentes àqueles parâmetros. Mas nós podemos fazer isto de uma forma mais geral com computadores. Vamos minimizar o erro quadrático médio, ou o erro quadrático total, entre a curva que nós vamos desenhar aqui e os nossos pontos. O erro quadrático é uma função típica de erro que nós usamos, a soma dos erros quadráticos, porque corresponde ao modelo de máxima verossimilhança se assumirmos que todo o erro está no eixo dos y e é uniformemente, tem uma distribuição normal. Mas a receita geral será, vamos encontrar uma função de custo, uma função que queremos minimizar, cujo mínimo corresponde aos valores ideais dos nossos parâmetros, por exemplo, a soma dos erros ao quadrado, e vamos ajustar os parâmetros de maneira a encontrar o mínimo dessa função. E isso é fácil de fazer com aquela biblioteca, porque toda esta parte difícil, que é minimizar, já está implementada. Nós só precisamos definir a função que dá o custo, que dá o erro, a tal função que queremos minimizar. Então vamos fazer isso aqui. Vamos começar por criar uma função de erro. Vamos usar aquela biblioteca do NumPy, que dá bastante jeito para este tipo de coisas, e vamos criar uma função que recebe dois parâmetros, vai assumir que o primeiro é o Vmax e o segundo é o Km, e vai receber as concentrações todas de substrato, que nós usamos na nossa experiência, e as velocidades que nós medimos. Cada um destes será um vetor, os dois vetores têm o mesmo tamanho, porque para cada concentração de substrato nós medimos uma velocidade. E agora vamos prever as velocidades com base nos parâmetros e nesta curva. Portanto, basicamente será o primeiro parâmetro, que é o Vmax, vezes o substrato. Notem que como o substrato é um vetor, ele vai calcular o vetor com toda esta multiplicação, de uma vez, todos estes produtos, a dividir pelo segundo parâmetro, que é o Qmax, mais todas as concentrações de substrato. Isto vai dar dois vetores, um a dividir por outro, eu faço a divisão elemento a elemento, e então vai-nos dar o vetor de todas as velocidades previstas com base naqueles parâmetros para aquelas concentrações de substrato. E agora vai calcular o erro quadrático
total entre a velocidade que nós medimos para cada um destes casos e a velocidade prevista para cada um destes casos. Portanto, vamos fazer a diferença, vai-nos dar um vetor com todas as diferenças, o quadrado vai-nos dar todos os quadrados dessas diferenças e fazemos a soma. E este será o erro quadrático total entre aquilo que se prevê com base nos parâmetros conhecidos e o que nós observamos na experiência. Notem que aqui nós não estamos a calcular os melhores parâmetros. Nós estamos simplesmente a ter uma função que, dados os parâmetros e os dados experimentais, nos diz qual é o erro entre a curva e aqueles dados experimentais. Agora, como é que nós vamos encontrar os melhores parâmetros? Será aquele par de parâmetros que minimize esta função. Quanto menor for, melhor a curva está ajustada com os dados experimentais. Já agora, nesta aula, eu estou a omitir aquele passo que eu tenho estado sempre a pôr, que é cada função que fazemos, os testes. Enfim, agora vocês já sabem que isso é importante fazer quando estiverem a implementar, não precisamos estar a perder tempo nisso. Mas lembrem-se que sempre que vocês fazem uma função que depois têm de encaixar no resto, convém testar antes de fazer o resto, porque senão depois é muito mais difícil corrigir esses erros. Então, aqui temos a função que calcula o erro quadrático entre a curva prevista e os dados experimentais. Notem que na prática isto são duas linhas de código, porque está tudo a ser feito ali, não é? O resto é só a definição, o valor a retornar e assim, mas isto é extremamente simples de fazer. Se vocês sabem qual é que é a forma, é só escrever lá. Agora vamos usar a função minimize daquela biblioteca do SciPy. Portanto, do módulo optimize do SciPy vamos importar esta função, é a única que nós vamos precisar aqui. E agora vamos criar esta função que ajusta o modelo aos dados. Vai receber os dados, é uma matriz com as concentrações de substrato na primeira linha e as velocidades medidas na segunda, e vai-nos devolver o Vmax e o KPM para esta curva. Então aqui vamos simplesmente pôr o F será a primeira linha da matriz, o V será a segunda linha, e agora vamos usar a função minimize para calcular os valores dos parâmetros que minimizam a nossa função. O que é que precisamos dar a esta? Precisamos dar a função que ela tem de minimizar. Portanto, este m_cost é esta função que nós fizemos aqui. É esta que ela tem de minimizar. Vamos-lhe dar um vetor com uma estimativa inicial. É um ponto inicial de onde ela vai partir para procurar o mínimo a partir daí. Portanto, vamos-lhe dar um Vmax de 1 e um KPM de 1. Notem que isto não precisa de estar sequer muito próximo do valor correto. É simplesmente um ponto de partida para minimizar. Isto será o que ela vai dar sempre em primeiro lugar como argumento à nossa função de custo. Portanto, o vetor que temos aqui tem de ter o tamanho correspondente ao número de parâmetros que nós vamos receber ali. Neste caso são 2, porque é o Vmax e o KPM. Portanto, começamos com isto. Depois, temos opcionalmente aqui uns argumentos, arg, uma variável, que pode receber um tuplo do que nós quisermos, portanto faz, pode ser o que nós quisermos aqui, que são outros argumentos que ela vai enviar à nossa função de custo. Mas vai enviar para lá sem olhar para ele. Portanto, se a nossa função precisar de receber outras coisas, pomos ali. Mas aquilo, a função de minimizar, não vai mexer, vai simplesmente dar à outra. Portanto, o que vamos dizer é que há um vetor com dois valores, estes são os que ela vai mexer. Há outra coisa, o F e o V, que ela não precisa sequer saber o que é, vai passar à outra. E agora podemos definir os limites. Nós sabemos que nem o Vmax nem o KPM podem ser inferiores a 0. Portanto, vamos pôr um limite inferior de 0 e um limite superior não tem nenhum, pode ser onde quiser. Portanto, agora a nossa função minimização sabe que tem de encontrar o valor destes dois parâmetros que minimiza esta função de custo quando envia o vetor com os parâmetros e os outros argumentos. E sabe que nenhum deles pode ser abaixo de 0. E agora, tem um algoritmo já um bocado sofisticado para tentar encontrar o mínimo na função, que nós não precisamos nos preocupar com ele, porque já está tudo implementado e ele vai fazer. E o que vai devolver é um objeto que indica várias coisas, o número de iterações que fez, o erro visual e assim, mas entre as quais tem ali um x, que é o vetor com os valores que nós queremos encontrar. Portanto, esse x tem o Vmax e o KPM que minimizam a função do erro quadrático. E então nós retornamos, podemos desempacotar isso para o Vmax e KPM e devolver aquele valor. Então agora nós podemos também criar uma função só para fazer o gráfico. Isto aqui é simplesmente revisão da aula passada. Vamos receber o Vmax, o KPM, a matriz com os dados,
e o ficheiro para onde queremos gravar a imagem. Esta função não vai calcular nada, vai só fazer o boneco com base nos parâmetros que nós lhe damos. O que vai começar por fazer é criar o eixo do X para o gráfico. Então vai criar 200 pontos. Notem que se nós fizermos poucos pontos, depois a linha sai com cantos. Se fizermos muitos pontos, sai uma linha mais suave. Vamos criar 200 pontos que vão do 0 até ao máximo da primeira linha dos dados, que é a concentração de substrato que nós usamos, vezes 1.1. Portanto, o nosso gráfico vai acabar um bocadinho à frente do último valor de concentração que nós temos. E depois vai calcular os y aplicando a equação de Michaelis-Menten. Portanto, V máximo vezes cada um dos x, os x são todos os valores diferentes de substrato no nosso gráfico, sobre o Km vezes mais os valores do x. Agora, cria uma figura, faz um traçado com uma linha vermelha de espessura 2 deste x e do y, e depois faz o plot dos dados. A primeira linha da função dos dados é o eixo do x, porque é a concentração de substrato. A segunda linha foi a velocidade medida, e tem aqui, podemos definir o tamanho do marcador, a espessura da linha do marcador, etc. Gravamos com o ficheiro, no nome do ficheiro que demos, e fechamos o plot. E isto é o que obtemos agora no fim. Portanto, como é que nós agora juntamos isto tudo? Lemos o ficheiro. Já agora, ler este ficheiro que nós temos aqui é bastante simples, porque este ficheiro tem simplesmente os valores separados por vírgula. Quando nós temos uma matriz guardada neste formato, o NumPy tem esta função extremamente útil, que é o load.txt, que é para ler uma matriz do ficheiro. Nós dizemos qual é o ficheiro e dizemos que está separado por vírgula, e ele já sabe que ali no meio estão os números e cria logo a matriz com os dados. Primeira linha são as concentrações de substrato, segunda linha as velocidades. Depois, vamos chamar a nossa função para ajustar o modelo, esta aqui, que por sua vez vai chamar o minimize, que vai repetidas vezes chamar a função de custo até conseguir acertar naqueles valores dos parâmetros que minimizam o custo. Portanto, quando nós chamamos esta, obtemos o Vmax e o Km que melhor se ajustam aos nossos dados. E depois chamamos a função para fazer o plot e temos aqui o resultado. Partes importantes aqui. Em parte eu estou-vos a mostrar isto para verem como é simples vocês ajustarem um modelo a dados experimentais, e isto é um tipo de problema que surge muitas vezes. Pode ser uma curva de calibração, pode ser uma coisa de cinética, pode ser uma coisa qualquer. E a receita é basicamente esta. Nós temos uma medida do erro e chamamos a função para minimizar essa medida do erro. E é extremamente simples de fazer isto com um pouco de Python. Outra parte é aquela que, no fundo, vai sair para o segundo teste, que é a capacidade de decompor um problema em peças simples. Não é? Essa é que vocês vão começar a praticar agora, já fizeram na última aula prática sobre Python, vão continuar a fazer isto. Que é, já passámos um pouco a fase em que vocês têm dificuldade em perceber o que está aqui, em princípio conseguem perceber o que é que cada linha destas está a fazer. Agora, a parte mais difícil de programação não é tanto escrever as mesmas coisas, é perceber que este problema que nós temos de resolver decompõe-se numa função para calcular o custo, uma para otimizar os parâmetros e outra para fazer o gráfico que depois nós queremos para o relatório. Portanto, esta decomposição é aquilo em que vamos começar a investir a partir de agora. E aqui podemos também ver, temos ali as variáveis com o Vmax e o Km e podemos ir buscar os valores, temos aqui os valores do nosso modelo que minimizou o erro quadrado. Mas nós podemos fazer mais do que isto. Isto era o que vocês também poderiam fazer à mão neste caso. Em alguns casos é mais difícil. Notem que para fazer isto à mão nós temos que poder encontrar uma fórmula analítica ou algo mais simples para podermos calcular, porque nós não vamos estar a repetir aqueles cálculos todos até encontrar o mínimo como o computador faz. Para alguns modelos é difícil de fazer à mão, mas é relativamente simples por isto a funcionar no computador. Com o computador nós podemos fazer coisas até mais engraçadas. Vamos usar bootstrapping para ter uma noção dos intervalos de confiança destes nossos parâmetros. Que essa é uma coisa que nós não podemos ter pelo método clássico. Vocês fazem interseção, ou fazem os logaritmos, calculam o Km e o Vmax, mas não têm noção de quanto erro é que está associado a cada um daqueles parâmetros por causa do erro que têm nos dados. E aqui nós podemos fazer isso com bootstrapping. Lembram-se que nós já falámos de bootstrapping no caso das árvores filogenéticas. Essencialmente o que estamos a fazer é gerar réplicas dos nossos dados experimentais, reamostrando a amostra que nós já temos.
Portanto, no caso das árvores filogenéticas, tínhamos o alinhamento de múltiplas sequências, íamos tirar colunas aleatoriamente, portanto, algumas não iam aparecer, outras iam aparecer repetidas, e fazíamos isso muitas vezes, acabávamos por muitos alinhamentos virtuais e calculávamos depois as árvores filogenéticas para esses todos para ter uma noção de quão fiável era cada ramo. Aqui podemos fazer o mesmo tipo de coisas. Nós temos um conjunto de dados experimentais. Podemos usar esse conjunto para mostrar com reposição, aleatoriamente, e obter réplicas dos dados experimentais. Há aqui um pequeno detalhe. Os nossos dados experimentais não são variáveis aleatórias completamente, porque estes valores aqui, da concentração de substrato, nós escolhemos propositadamente para ter esta gama de concentrações. Portanto, não faz sentido tirar daqui um conjunto aleatório destes pontos e ter, por exemplo, 2 pontos aqui e não ter pontos aqui, porque nós nunca iríamos fazer a experiência assim. Isso não ia dar bom resultado. O que nós podemos considerar que é aleatório aqui são os erros residuais de cada um dos nossos pontos em relação à melhor curva. Porque este também podia ter calhado acima, como podia ter calhado abaixo, como podia ter calhado em cima da curva, cada um deles. Portanto, todos estão nestas concentrações do substrato, porque essas nós escolhemos propositadamente, mas o erro em relação à curva podia ter sido outro se tivéssemos feito a experiência no outro dia ou assim. Então isso é que é a ideia do residual bootstrapping. No residual bootstrapping nós não estamos a aleatorizar os dados todos, estamos a considerar aleatórios os erros residuais de cada um dos nossos pontos. E agora vamos criar novas réplicas baralhando esses erros, ou remostrando esses erros. Portanto, a ideia, isto não é muito fácil de fazer à mão, mas é fácil de implementar e pôr o computador a fazer. Portanto, a ideia será que nós partimos da nossa melhor curva, podemos calcular quanto erro é que cada ponto tem em relação à melhor curva. Neste caso é negativo, neste caso é positivo, neste caso é quase zero e assim por diante. Então temos agora aqui uma população de erros. Se nós agora tirarmos aleatoriamente desses erros e atribuirmos a cada um dos pontos, nós podemos gerar novas réplicas, atribuindo a cada ponto um desses erros ao acaso. Portanto, eles vão se espalhar aqui à volta da curva, vão estar sempre nos valores certos da concentração de substrato, porque esses não são aleatórios, esses escolhemos, mas vão representar aquela população hipotética de erros possíveis que podem acontecer quando nós fazemos esta experiência. E então vamos ter, ao pegar nesses erros e espalhá-los aleatoriamente por aqui, para cada uma dessas réplicas nós podemos calcular uma das curvas, podemos otimizar, usar esses dados e calcular um modelo ótimo, e agora vamos obter uma família de curvas com esses erros residuais aleatoriamente distribuídos. Podemos, por exemplo, fazer isto 500 vezes e este é o residual bootstrapping. Estamos a criar 500 réplicas dos nossos dados, aleatorizando os erros residuais, calculamos o nosso modelo para cada uma delas e cada uma destas curvas vai ter um Vmax e um KPM diferente. Então, como é que fazemos isto? É bastante simples de fazer. Esta função diz quantas réplicas é que queremos, este é maiúsculo, o Vmax e o KPM da curva melhor, que nós obtivemos com os dados, e a matriz dos dados. Vamos calcular a curva ideal, vamos usar o Vmax vezes as concentrações de substrato, que estão na primeira linha, sobre o KPM mais as concentrações de substrato. E agora vamos calcular os resíduos dos nossos dados experimentais. Portanto, será para cada um dos nossos dados experimentais subtraímos a curva. Ele pode ter um erro positivo ou pode ter um erro negativo se estiver abaixo da curva. Notem que esta curva foi calculada para as concentrações de substrato dos pontos experimentais e os resíduos foram calculados pela velocidade dos pontos experimentais. Agora, o que vamos fazer é, para cada um, aqui está um erro, podia ser N, não devia ser 500, mas a ideia é que para cada uma destas réplicas, vamos criar um conjunto de números aleatórios do 0 até ao comprimento, ao número de pontos que nós temos, e queremos tantos quantos os pontos que nós temos. Portanto, esta função do randin recebe os limites, vai dar números aleatórios desde este inteiro até este menos 1, que nunca chega a este, mas vai até o anterior deste, e tantos quantos nós pedimos aqui no terceiro argumento. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Se tivermos 10 pontos experimentais, vamos gerar 10 números aleatórios de 0 a 9.
Cada um destes vai indexar um desses 10 pontos. Lembrem-se que o índice começa em 0. Mas podem vir repetidos, portanto estamos a fazer uma amostragem com reposição. Agora vamos criar uma réplica usando a nossa curva, a teórica, aquela a melhor se ajusta, mas somando esses resíduos aleatorizados. Portanto, uns pontos vão ficar abaixo, outros vão ficar acima, outros vão ficar mais perto da curva, de acordo com os mesmos resíduos que tínhamos medido dos nossos dados experimentais, mas agora todos baralhados por ordens diferentes e em número diferente. Agora vamos minimizar a nossa função de custo, portanto, vamos ajustar os parâmetros a esta réplica dos dados experimentais. Portanto, isto no fundo está a simular o que é que teria acontecido se nós tivéssemos repetido a experiência e obtido erros diferentes nas velocidades. E agora vamos calcular o Vmax e o Km para essa réplica e vamos acrescentá-la à nossa lista dos parâmetros. Vamos fazer isto 500 vezes. Portanto, vamos obter uma lista de 500 Vmax e 500 Km, todos calculados com réplicas ligeiramente diferentes, obtidas aleatorizando os resíduos. Portanto, basicamente isto. Estes Vmax e Km. E agora podemos até traçar isto, portanto isto é a família de curvas que obtivemos, está mais concentrada ali no meio, mas depois dispersa-se um pouco à volta conforme vão calhando os resíduos, e obtendo todos estes 500, esta matriz com 500 Vmax e 500 Km, nós podemos calcular a média, por exemplo, esta é a média, 73 Vmax, 3,5 Km, o desvio padrão, dando uma ideia da distribuição deles, e podemos também pegar na matriz toda e fazer os histogramas. Portanto, podemos ter uma ideia de como é que eles estão distribuídos. Desta forma, temos mais informação do que teríamos simplesmente pelo cálculo do Vmax e do Km, porque podemos ter uma noção de quão estreito é aquele intervalo, ou largo, em função da qualidade dos nossos dados. Notem que se os dados fossem mais dispersos, aqueles resíduos seriam maiores, a dispersão das curvas era maior e a dispersão aqui também seria maior. Se os dados estivessem mais junto à curva, os resíduos eram mais pequenos e tudo isto dava bastante mais estreito. Portanto, desta forma, que é bastante simples de implementar, com uma amostragem por bootstrapping, nós podemos estimar a qualidade dos nossos parâmetros depois de ajustar o modelo. Resumindo, uma parte importante que nós vamos ver hoje e na próxima semana também, e depois vão começar a fazer na prática, é começarem a pensar na decomposição destes problemas, não é? Quais são as funções que vão fazer isso. Portanto, já para terem uma ideia, porque este ano vai ser diferente do ano passado, o que saiu no Python no primeiro teste foi parecido com o que vocês tinham no ano passado, que era nos outros anos, basicamente perceber o código que estava lá e escrever umas sequências simples de instruções. Para o segundo teste, será mais focado em vocês planearem um programa simples para resolver um problema. Portanto, escreverem, por exemplo, quais são as assinaturas das funções que vocês vão fazer, não precisam de implementar tudo, mas ter uma ideia de como é que vão descascar o problema, ok? Mas esses são os dois aspectos importantes para conseguirem, na prática, fazer alguma coisa com isso. Mas hoje, eu queria mostrar-vos que vocês têm aqui com um pouco de programação, vocês têm uma ferramenta bastante poderosa e genérica para este tipo de problemas que surge muitas vezes. Têm dados experimentais, têm um modelo qualquer, ou correções que precisam de fazer por causa de uma curva de calibração, ou qualquer coisa desse género, e podem facilmente fazer com o Python, e podem até ir mais longe, porque esta técnica de bootstrapping também é bastante genérica. Vocês podem, usando tudo aquilo que seja aleatório, por exemplo, os erros residuais nas medições ou assim, vocês podem usar para obter réplicas dos vossos dados, recalcular o modelo e ter uma noção da variância nos parâmetros que vocês estão a estimar. Isso dá-vos uma ideia também da qualidade dos dados e da fiabilidade dos parâmetros. E isso é bastante fácil de fazer com o computador e é praticamente impossível de fazer numa folha de cálculo ou uma coisa assim. Por exemplo, este tipo de coisas, de fazer 500 réplicas, calcular 500 curvas e depois fazer esta estatística, se vocês quisessem fazer isto na folha de cálculo, davam um bocado de trabalho, ficavam com umas coisas enormes para conseguir fazer isto. E com programação, bastam umas linhas de código e vocês fazem isto facilmente. Notem também que este tipo de coisas que eu vos estou a mostrar agora, no início, quando eu mostrava o for, o if, essas coisas assim, isso são coisas que vocês precisam de saber para programar. Isto não é o tipo de coisas que vocês precisam memorizar.
Isto vocês precisam de perceber o suficiente para depois ir ao Google e ver como é que se faz bootstrapping ou assim, e encontram e adaptam o código que precisem, desde que percebam o código e consigam perceber os métodos, ok? Portanto, a preocupação aqui não é memorizarem todos os detalhes, é ter uma ideia geral do método para que depois possam aproveitar o código para os vossos problemas. Portanto, importante aqui, como é que podem fazer ajuste de modelos. Eu dei o exemplo da cinética enzimática, mas pode ser qualquer coisa. Se vocês tiverem uma função de erro para minimizar e que, desde que a parte do modelo não seja muito complexa, porque há funções que são difíceis de minimizar numericamente, mas em geral a maior parte dos modelos é fácil de fazer isto. E o bootstrapping também é uma técnica bastante genérica que vocês podem usar para estimar a fiabilidade dos vossos parâmetros e a dispersão dos valores que podem ter.